Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho da história da Bíblia mais aprofundadamente? Vamos falar sobre os manuscritos? Para você entender como que essa Bíblia em bojo fechado, em PEC, que você tem em mãos, como ela era no começo, quando ela foi escrita, das pessoas que a escreveram, primeiramente ela era em manuscritos. A história da Bíblia chegou até nós, é encontrada em seus manuscritos porque são rolos, literalmente rolos, que foram escritos à mão. Rolos que passaram por tempo a fim de transmitir ideias. Hoje em dia nós temos em média, isso num pensamento meu agora, cerca de 4.000 manuscritos da Bíblia Sagrada, preparados entre os séculos 12 e 15 aproximadamente. Então o texto ele só foi preservado e transmitido mediante a esse tipo de manuscrito. Essas cartas escritas de forma individual, que literalmente saíram da mão de quem escreveu. Os manuscritos, esses manuscritos bíblicos, esse material da época, diferente de hoje, não poderiam ser impressos de tal forma. Então, nós estamos falando de um conteúdo que na época só tinham duas formas de acontecer. Os dois principais artifícios ou os principais materiais para serem escrito a Bíblia eram dois: papiro e pergaminho. Algumas vezes era utilizado um tipo de linho muito raro, muito caro, só para pessoas muito ricas. Mas mesmo assim, as formas mais comuns eram o papiro e o pergaminho, ok? O que era papiro, Cleison? Uma indústria egípcia era feito de um tipo de junco. O junco era um tipo de árvore que ficava próximo ao rio, que era cortada, era moída, depois ela era tratada, prensada com muito peso, e ao ser prensada e seca, se tornava um tipo de papel. Isso era papiro. Isso cerca de 3.000 anos antes de Cristo, o Egito já fazia para escrever a sua história, documentos, leis, para ter registros, ok? Isso era o papiro. E alguns utilizaram também para escrever a Bíblia Sagrada. E o outro era o pergaminho. O pergaminho era um tipo de pele de animal curtida, preparada para ser escrita, secada. Então ela era limpa, raspada, secada. E seu uso generalizado vem desde os primórdios do cristianismo. Já era conhecido, por exemplo, em tempos, por exemplo, Isaías 34:4 vai referenciar de que isso já era muito evidente. Tornou-se comum a partir do século IV, sendo então mais durável, porém usado de forma mais tranquila. Por quê? Porque o pergaminho durava mais que o papiro, às vezes, dependendo da condição do ambiente. Tudo indica que o vocábulo pergaminho ele veio de uma cidade chamada de Pérgamo, capital riquíssima de um reino da Ásia Menor, que foi ocupada por Eumênides, o maior rei da história. Esse rei protegeu e de forma muito grande uma biblioteca, a ideia de escrever, por exemplo, assim mesmo a biblioteca maior que Alexandria do Egito. O rei do Egito, por inveja, proibiu a exportação do papiro, obrigando esse rei, que era Eumênides, a recorrer a outro material gráfico. E ele recorreu ao pergaminho, porque achou mais fácil do que ter que recorrer à busca de papiro, por exemplo, do Egito. Então, pergaminho acredita-se que veio da cidade de Pérgamo. Tal fato motivou o surgimento, por exemplo, de um método de preparar peles, muito aperfeiçoado, que resultou no pergaminho. Vindo do domínio romano, Pérgamo veio a ser a primeira capital da província da Ásia, no sul da Ásia Menor, especificamente por ter feito a questão do pergaminho surgido. O Novo Testamento menciona esse material gráfico em 2 Timóteo capítulo 4, verso 13 e Apocalipse 6, 14. Outros materiais foram usados para escrita nos tempos antigos, mas de menos importância, por exemplo, como o linho, muito caro. O astraco, fragmento de cerâmica, é mencionado em Jó 38, 14 e Ezequiel 4:1. Foi muito usado na Babilônia. O ostraco é um tipo de argila cerâmica queimada, que antes de queimar é escrita nela com um tipo de pedra. Madeira também foi utilizado para escrever, pedra também foi utilizado para escrever em forma de pergaminho, e tábuas recobertas de cera também foram utilizadas para escrever, como por exemplo, pedra, Êxodo 24:12, Josué 8:30. Tábuas foi, por exemplo, Isaías 8:1, Lucas 1:63. Para se escrever neste tipo de material, como pergaminho, papiro, pedra, madeira, cerâmica, utilizava-se pelos escribas uma mistura de carvão em pó com uma substância líquida parecida com uma goma arábica, literalmente um tipo de cera gômica, como diz Jeremias 36:18, Ezequiel 9:2, 2 Coríntios 3:3, 2 João 12 e 3 João 13. Para a escrita em papiro e pergaminho, os escribas eles utilizavam penas de aves, pincéis finos, um tipo de caneta feita de madeira
porosa que você absorvia a tinta e ela ia saindo no papel. O papel tirava essa absorção dela. Literalmente uma ponta com absorção. Para os de cera, literalmente cera ultimanda, um tipo de cera, se utilizava um estilete de metal, um tipo de ponta afiada, como diz Isaías 38, para que pudesse ser escrito de forma contundente nesse material. É importante lembrar que esse material era o material da época, o material que tinha a possibilidade de ser apresentado. Coloque em mente de que as pessoas escreviam isso e por medo de serem roubadas, porque papiro era caro, certo? Pergaminho também era caro. Então as pessoas com medo de serem roubadas, elas pegavam esse material escrito, colocavam dentro de jarros de barro e enterravam nas suas casas, nos seus quintais, em meio de caminho, em cavernas, para que ninguém roubasse. O problema é que esse material se deteriorava com o tempo. Acabava arranjando algum tipo de fungo, algum tipo de bicho até mesmo, que acabava comendo esse tipo de material. Por isso que alguns pergaminhos que você tem, por exemplo, na França e até mesmo em Israel, não chegaram completamente, foram deteriorados com o tempo, só tem metade, uma porção, uma quantidade, e os outros acabaram sendo destruídos, porque eram feitos de pele de animal, de barro, de madeira e até mesmo de pedra. Os mais duradouros são de pedra, que ainda tem alguns registros, ok? Mas os demais não tem. Era o tipo de material que se utilizava para colocar a Bíblia Sagrada. Esse fator é importante para você entender o cuidado que as pessoas tinham e como foi difícil chegar para você o que você tem em mãos. Não foi fácil. Muito esforço, muito cuidado. Pessoas que carregavam, por exemplo, as cartas de Paulo, eram escritas e demoravam meses. Alguns dizem que até algumas delas demoraram mais de anos, um ano e alguns meses para chegar em seu destino. Por isso que dê valor àquilo que você tem em suas mãos. Eu fico por aqui. Daqui a pouquinho eu volto a falar para você sobre o tipo de escrita que era feita nesses tipos de pergaminho, nesse tipo de papiro, para você entender o tipo de escrita. Eu te vejo daqui a pouco. Deus abençoe. Até a próxima.